Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho é o Evangelho nosso. Eu não presto. Até estava no meu aniversário. Esse é o Evangelho. Acho que poderia fazer sei lá o que, na frente aqui com esse Evangelho. O que vocês acham? Na frente, lá na igreja, letras garrafais. Aqui está a chave do início de conversão. O pecado original qual foi? Comas e serás como Deus. Perfeito. Sem mancha. Imaculado. Esse é o pecado original do qual sai todos os outros. Todos os outros pecados têm como raiz esse. Autossuficiência. Achar-se perfeito. E esse pecado se perpetua na história, não é só nessa época. Quem conhece verdadeiramente Deus é somente quem conhece verdadeiramente a si mesmo. E quem conhece a si mesmo, como dizia Santa Teresa d'Ávila, não tem como crescer na vida espiritual sem autoconhecimento. Você inequivocamente, inevitavelmente, vai descobrir que você não presta. Se você não descobriu isso ainda, é porque você não está se conhecendo. Porque as nossas paixões são totalmente desordenadas desde o pecado original. Deus nos deixou à deriva com as nossas paixões, sem a graça. O ser humano não presta sem a graça. Se você tem um amigo, um parente que não reza, pode ficar desperto. Te trai na primeira saída. Te rouba facilmente. É daí que, não estou falando que você não possa ter um bom relacionamento, emprestar um dinheirinho, mas saiba que você pode levar cano. Quem não reza não tem estrutura para ser fiel, porque não tem a graça. Não existe ser humano sem graça, sem a graça que preste, de verdade. Repito, não existe ser humano que preste sem a graça. É impreterível, indispensável colocar Deus em primeiro lugar. Porque Deus nos criou originariamente para ser dele. Nós não existimos para sermos sozinhos, autossuficientes. Não existimos. Detalhe, os santos aprenderam uma coisa interessante, que é o que nós temos que já aprender já com eles. A graça, ela me faz agir bem, mas não porque muda a minha natureza ruim. Mas é porque eu fico dependente da graça. Como assim? Eu, por exemplo,
eu me considero que até rezo mais ou menos. Eu tenho atitudes, às vezes, que eu nunca esperava de santidade, quando a graça age. Em outros momentos, eu tenho atitudes tão mesquinhas que parecem o mais pagão da história. Uai, é incoerente. Se fosse eu que fosse bom, seria estranho. Mas Deus dá a graça e tira quando Ele quer. Estão entendendo o que eu estou falando? Não. Se Ele faz isso, eu viro o pior dos pagãos. Se Ele faz isso, eu viro os maiores santos. A graça age na minha natureza, pressupõe a natureza, claro. Mas Ele não muda a minha natureza para eu falar assim. Porque senão seria, eu chego num ponto de santidade, falo, Senhor, tá bom assim, pode me deixar agora que eu vou de boa. E geralmente, quando você olha, por exemplo, pessoas que tinham uma fé forte, ou a maioria dos que foram padres e deixam de ser padres, com exceções, né? Que eram seminaristas e deixam de ser seminaristas, geralmente se perdem de uma forma terrível. Vão ao extremo da perdição. Justamente porque acha, ou por vergonha, afasta dos sacramentos, afasta da oração. Aí o capeta chega e arrebenta. O capeta chega e arrebenta. Não se deve afastar da oração. Não se deve afastar casais. Agora essa semana veio um casal que eu casei que estava em crise. Por quê? Eu vi aqui na igreja, depois sumiu. E eles reconheceram. Se você parar de rezar, acabou. Entra em tudo o demônio. Inclusive na sua vida. O adultério, fornicação, pornografia, desonestidade, ira, ódio, mágoa. Nós somos totalmente dependentes de Deus. O primeiro fariseu se achava. Esse é o maior perigo de quem está na igreja há mais tempo. Quem está na igreja olhando o outro. Eduque você para não ficar olhando o outro. Eu que sou pastor, eu não fico vasculhando os meus paroquianos em redes sociais. Hoje poderia, né? Um dia eu vi um padre falando, eu estou triste. Por quê? Não, eu vi meus paroquianos em cada local. Vai, não vê, uai. Não é? Deixa eles irem onde vão, quer. Até porque é muito perigoso julgar pelo lugar, concorda? Você pode estar num lugar que aparentemente... Mas você está ali porque foi convidado para um aniversário, porque está ali por amizade, não está fazendo nada demais. É muito perigoso ficar olhando os outros pelo lugar que está. Certo? Ou não? Outro dia aconteceu um negócio comigo, eu não posso nem contar na homilia. Por acidente. Não é? Fui comprar um negócio para cá, entrei no lugar que não era um lugar muito... Imagina na hora que eu estava saindo. E o povo passando. Aconteceu. Nem sabia. Eu não bati o olho e falei, peraí. Então é muito perigoso você ficar olhando o outro, o que ele faz, onde ele está. E existe muita gente ainda na igreja, espero que aqui não, que fica mais preocupado com a vida do outro do que com a sua própria vida, como esse fariseu. Além dele falar que jejuava, que era dizimista, que não era ladrão, e não sou como esse cobrador de impostos. Aí não, né? Eu sou o pior dos piores, se não fosse a graça de Deus. Eu sou o pior dos piores. Você vai vendo isso. Alguns santos que conseguem converter mais ainda a terceira via, né? A vida interior máxima, eles conseguiam ser grandes santos e ao mesmo tempo se sentir o pior de todos, até se sentir abandonados. Madre Teresa de Calcutá,
viveu 50 anos como se sentisse abandonada por Deus, mesmo fazendo grandes coisas. Padre Pio. Por quê? Porque Deus põe um espelho na cara deles, para ver a miséria que eles são, e ao mesmo tempo eles se abrem à graça e fazem grandes coisas para o mundo. Quem vê os santos fala, uau, que santos. E eles mesmos veem a miséria deles o tempo inteiro. Só que isso abre a humildade. Abrindo a humildade, abre mais a graça. Abrindo mais a graça, mais prodígio. Entendeu a diferença? Então, o cobrador de impostos, naquela época cobrar imposto era muito mal visto. Porque Roma tinha invadido e dominado eles. Então eram pessoas traidoras, que estavam pegando dinheiro para um que dominou. E além do mais, os cobradores de impostos cobravam mais do que precisava para roubar para eles. Então era muito mal visto. E esse aqui não, esse aqui disse o quê? Ficou à distância e nem atrevia a levantar os olhos. Mas batia no peito dizendo, meu Deus, tende piedade de mim que sou pecador. Olha que interessante, a posição do corpo não permite que ele olhe a vida dos outros, né? Como é que a posição? E nem se atrevia a levantar os olhos. Ele estava interiormente voltado para si, no relacionamento dele com Deus. Ele observou a sua miséria e pediu a misericórdia. O outro estava olhando o outro, não a si mesmo. Por isso que esse último está justificado e o outro não. Isso tem que ser treinado. Nós temos que treinar, olhar para nossas misérias e não ficar olhando os outros. Né? Olhar para as nossas misérias. Eu não tenho interesse de saber o que vocês estão fazendo fora da igreja. Eu tenho interesse de colocar no seu coração os princípios a serem aplicados, seja onde for. Né? Não interessa onde vocês estão. Uma das coisas que eu não gosto é essa marcação cerrada. Porque Deus me deixa livre. Deus me deixa livre o tempo inteiro. Todos os dias ele fala, e aí Pablo, você quer me seguir ou quer voltar? O que ele falou para os apóstolos, quando ele falou da Eucaristia, vocês também querem ir embora? Aí eu respondo a resposta de Pedro. O que Pedro respondeu? Aonde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Gente do céu, você que está me ouvindo na rádio, pelo amor de Deus, onde vocês estão indo? Com a sua Hilux, Dodge Ram aí, que você está achando que isso está sendo suficiente? Isso é um reborréia, daqui a pouco. Eu estou seguindo um canal interessante, acho que todo mundo tem que seguir. É um canal do YouTube, eu tenho que ver o nome lá. De vez em quando eu olho isso. Que faz exumação de corpo. Um monte de osso com verme, assim. Você vai abrindo o caixão lá. É uma terapia. Não, eu estou falando sério. Não tem como você começar a se iludir com esse mundo. Eu vou passar o link desse canal para vocês assistirem de vez em quando. Maravilhoso. Aqueles que estão começando a virar papo de anjo, nem precisa furar. Né? Vai começar a subir um pouquinho, se achar, você já vê um corpinho exumado. Não é possível que não vai dar nenhuma. Fazer você meditar um pouco sobre essa vida. Não adianta correr. Quem tem a palavra de vida eterna está aqui. Você vai para onde? Para onde você vai? Eu vou correr de Deus para onde? Não, eu não quero mais o Senhor, papo. Eu não quero mais essa vida. Eu quero viver. Tá bom. Vai. Vai estrupiado. Daqui a pouco você vai ver o que você escolheu. Né? Correr para onde? É muito melhor bater no peito. Eu não presto. Mas o Senhor me ama. E eu quero entregar a minha miséria na sua misericórdia. Mas eu quero pedir, Senhor, me dá a vida eterna. Já aqui nesse mundo e depois para sempre. Não queiram viver como se fossem grande coisa. Somos nada, miseráveis, pequenos. Começar do padre, né? É o mais de todos. A começar do padre.
Todos nós, ninguém presta por si só. Mas se você deixa a graça agir, ele faz prodígios, muito prodígios. Ele realmente faz coisas inimagináveis. Uma pessoa que bate no peito e reconhece que não presta e que depende o tempo inteiro da graça. Repito, depende o tempo inteiro. É inadmissível você passar o dia todo fazendo negócio, compra carro, compra fazenda, compra sei lá o quê, trabalhando na loja, atendendo, sem conversar com Deus, sem perguntar o que Ele quer, sem pedir a graça. É 24 horas em diálogo com Deus. Nós nascemos para Ele. Uma das coisas mais belas do paraíso de Adão e Eva, qual que era? Dá um pouquinho de inveja. Deus caminhava no jardim, não é isso? Com Adão e Eva. É isso que é o mais belo, né? Do paraíso. Essa comunhão contínua. Não tem separação com Deus. Nós não nascemos. O nosso manual de instrução diz: o homem, mulher, nasceu primeiro para Deus, depois para as outras coisas. Então, fica aí a dica. Vamos falar juntos, bem alto, eu não presto. Vai, 1, 2, 3. Eu não presto. Se vocês descobrissem até morrer, dificilmente a graça não vai agir. Vai ter um monte de santo. Tá bom, vamos falar a segunda parte, que só a primeira parte fica meio masoquista. Mas Deus me ama. 1, 2, 3. Mas Deus me ama. Você não falou, Natânia? Não, Natânia lá que não falou. Vai falar só você agora, Natânia. Eu não presto, mas Deus me ama. Fala. Aí. Pronto. Ela vai me matar depois, mas tudo bem. Que Deus nos ajude cada vez mais a reconhecer que a graça supera a nossa miséria. Que nós somos miseráveis sim, mas temos a sorte, a graça de que Deus nos ama profundamente. Ama mesmo com a nossa miséria. E Ele pode fazer de uma miséria um santo. É isso que é a chave da nossa vida. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora ponha esses miseráveis no seu útero espiritual e com o Espírito Santo faça nascer novos santos. Assim seja. Amém.